Olá, meus amigos, aqui é o Ricardo da BestBots. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma atualização da estratégia Ranger. Vai ser o Ranger 3.5. Então vou mostrar aqui o Ranger, para quem não conhece, né, é uma estratégia que opera no time frame range, 12 range, e vou botar aqui um link na descrição do vídeo para quem não conhece a estratégia, para ver como é que ela funciona lá no outro vídeo, né? Nesse vídeo eu vou mostrar a última atualização. Eu terminei os testes nessa semana e ela ficou muito boa, ficou muito melhor do que a versão anterior que a gente estava usando até hoje, que hoje é dia 28 de 10 de 2023. Então, vamos lá. Vou apresentar o Ranger. O número dessa versão é 3.5 e ela é uma atualização que visou evitar os movimentos das notícias. A gente sabe que o Ranger ele tem ele apanha um pouco, né, quando o movimento é muito rápido, assim, muito direcional. E a gente sempre soube que esse era assim, o ponto fraco dele, né? E a gente evitava aqueles movimentos de abertura do mercado, tanto do à vista na B3 quanto a NYSE. E eventualmente, né, saem notícias ao longo do dia e o mercado fica extremamente volátil naquele momento que sai a notícia, né? E isso sempre pega o Ranger mal, assim, sempre não, né? Mas várias vezes o Ranger vai para o stop por causa de notícias. E no período que a gente tinha de backtests, vou botar aqui os últimos 6 meses, né? Então a gente começou a operar o Ranger mais ou menos por aqui. E o histórico que a gente tinha para medir ele no passado, né? A gente tinha alcance de 4 meses, uma limitação do Profit. E ele tava assim, poucas notícias que abalavam o mercado e a gente teve poucos stops nesse período. E recentemente, né, nos últimos meses, últimos 2 meses, últimas 6 semanas, o mercado começou a ficar bem arisco, assim, avesso a notícias, né? A gente viu acontecendo com muita frequência, assim, 2 vezes na semana ou três, uma notícia acabava chacoalhando o mercado, assim, aconteceu até de uma fala do Powell, derrubou o mercado, assim, 1.000 pontos em 10 minutos. Sem falar naquelas notícias que já estão marcadas no calendário, né? A gente pode ver lá no Profit as notícias de alto impacto. Se a gente vem aqui em notícias e o calendário econômico. Que hoje é fim de semana, né? Se a gente colocar aqui próxima semana, ele vai dar todas as notícias e a gente pode filtrar aqui as de baixo, só as de alto impacto. Então tem várias notícias que saem ao longo da semana e o mercado dispara para lá ou para cá, dependendo da notícia ou indicadores. E o Ranger estava apanhando nesses últimos semanas, né? A gente viu vários loss assim, e nosso drawdown acabou ficando bem maior do que o esperado, assim, que a gente já tinha visto nos backtests anteriores. Então essa é a curva e recentemente a gente viu que apanhou bastante, assim, o Ranger, né? Então nos pegou de surpresa, assim, e a gente operando no dia a dia a gente começa a ver, né, o que está acontecendo, o que podia ser feito. E aí eu comecei a pensar em maneiras de melhorar essa situação, né? Então eu testei várias coisas, assim, vários indicadores que poderiam detectar esse movimento. E assim, com alguns melhoraram um pouco, outros não. E eu acabei encontrando uma maneira, assim, que captou bem, assim, esse movimento super rápido que acontece na divulgação das notícias, né? Aqui eu vou colocar no gráfico, né, um exemplo. A notícia que mais chacoalha o mercado, né, é o payroll. Aqui
os dados de 6 de outubro, no último payroll, a gente vê que o mercado deu uma corrida muito forte, assim. Quando a gente olha o gráfico de rende, assim como o Renko, é um gráfico atemporal, né? Então a gente não tem a ideia do tempo. A gente não sabe o tempo que decorreu para formar aquele box. Ele se forma e se fecha a partir do movimento do mercado, né? Então a gente pode ver nesse movimento aqui do payroll, que iniciou 9h30, ele andou assim 1.000 pontos em 2 minutos. É uma coisa que é uma loucura assim de volatilidade. E o gráfico rende não, ele forma um box sempre que faz esse movimento. Então a gente pode olhar aqui na linha do tempo, olha só quantos box rende ele fez no intervalo de 1 minuto. Ó. Aqui é o 9h30, aqui 9h31, 9h32. Enquanto que o normal do funcionamento assim do Ranger, a gente acompanha e vê que um box se forma a cada minuto, às vezes leva 2 minutos, às vezes leva 30 segundos. Só que, diferente do gráfico temporal, a gente não consegue usar volume e não consegue usar fluxo, né? Por candle, porque a gente não tem o tempo. Ali o volume de um candle de box do Ranger ou do Renko, ele não quer dizer nada para nós. Ele pode fazer o mesmo movimento com pouco volume ou com alto volume e não quer dizer que o mercado está mais direcional ou menos por causa disso. Então, eu estava pensando uma maneira de medir, né, essa movimentação no tempo no gráfico Range. Aí eu acabei que eu criei um indicador que consegue medir o tempo. Não consigo medir o tempo de um candle, mas eu posso pegar um conjunto de candles e ver o tempo que leva para se formar. Por exemplo, 10 candles, eu posso comparar o, o tempo lá do décimo e subtrair do tempo do primeiro, e eu vou ter um tempo em minutos que levou para formar esses 10 candles. Então eu levo em consideração isso para fazer um filtro. Se o movimento for mais rápido do que X barras por minuto, aí ele não entra na operação. Então eu posso usar esse indicador para filtrar. E é bem o que acontece nas notícias, né? Aqui no caso do payroll, ele formou vários candles assim no intervalo de 1 minuto. A operação normal do Ranger foi, a gente entrou aqui, uma entrada, aqui duas entradas, aqui três entradas, e em menos de 1 minuto ele já tinha dado stop. Para quem conseguiu entrar na entrada perfeita, né? Então isso é uma loucura, assim, ficar vulnerável isso, né? Em 1 minuto tu perdeu R$ 500 ali, né? Por Ranger. E nessa versão nova, ele evita. Quando ele vê que o movimento foi rápido, ele não entra. Ele fica esperando até que o mercado se acalme e volte à normalidade, né? Então, quero mostrar para vocês como que ficaram os resultados disso. Aqui a gente tem aquele gráfico da versão 2.1, né, que é a versão atual que a gente está usando. Ele funcionou até ontem, né, até antes de 28/10. Tem essa curva, ele tem um ganho bem bom, assim. Ganhou 9 mil no intervalo de 6 meses. Só que o drawdown dele foi violento, né, nesses últimos tempos. O drawdown, o declínio máximo de topo a fundo, 3.296. Então, a gente ganhou bastante, mas perdeu esse drawdown, né, que machuca bastante. E agora, nessa versão, ela se chama 3.5, que eu estou lançando hoje, 28/10, foi criado esse indicador que mede a variação temporal dos candles no range, e esse indicador é usado como filtro. Ele evita a maioria dos loss devidos a notícias e disparadas do mercado. Assim. Então aqui eu coloquei a figura do payroll, mas eu mostrei para vocês lá no gráfico. Né? Então vamos seguindo aqui. Olha o resultado do Ranger 3.5.
Esses últimos tempos que teve várias notícias que correram o mercado para lá e para cá, ele conseguiu evitar elas, a maioria delas, né? Então ficou uma curva bem mais suave, que a gente pode ver aqui nos resultados. Ó, ele ganha um pouco menos, porque ele entra em menos operações, né? Ele filtra várias operações. Mas olha aqui a diferença. Isso aqui que foi espetacular, né? O drawdown, o declínio máximo topo a fundo, menos 683. Então antes a gente tinha 3.200, agora caiu para 600, só evitando essas corridas. Então só com isso, assim, para quem usa o Ranger, para quem já usou, ou para quem tem medo de usar, para quem acha muito pesado, quem está pensando, né? Agora eu vou dizer assim, ele é muito menos pesado para quem usa, né? Antes tu fazia o teu ganho, mas tu vai ter que passar nesse drawdown, né? Agora a gente consegue evitar os maiores corridas. Essa figura aqui mostra os trades, né? As operações uma a uma do Ranger. E dá para ver aqui, ó, foram apenas 3 operações foram por stop, com stop de 500 nesse período de 6 meses. Isso é muito pouco, assim, esperar um stop a cada 2 meses. Claro, a gente tem só 6 meses, né? Mas dá para ver que o número de stops diminuiu bastante, assim. Essa tabela aqui compara, né, as duas versões, a 2.1 e a 3.5. E também eu coloquei um parâmetro de pausa, porque agora que a gente consegue fugir dos movimentos mais fortes, assim, eu pensei, bom, a gente pode desligar aquela pausa que a gente faz no meio-dia, né? Ali no meio-dia não, na abertura dos mercados à vista. Então, comparando essas três estratégias, ó, o lucro da versão 2.1 era 10.300, o drawdown 3.100, e aqui o número de stops, eu coloquei não só o número de stops, mas também o número de operações em que o loss foi maior que 200, porque são operações que também machucam, né? Elas quase vão para o stop, saem no alvo, mas um alvo negativo. Então, somei o número de operações com stop, deu 22 em 6 meses, e o número de operações com loss maior que 200, 37. Aqui é aquele indicador que eu gosto de usar, né? Aqui seria o lucro por mês dividido pelo drawdown. Seria quanto que a gente ganha por mês em média dividido pelo afundamento, topo a fundo. Quer dizer assim, ele dá uma medida de quanto tempo a gente leva para recuperar assim, o drawdown. Aqui no caso, se esse número for 1, quer dizer que a gente leva 1 mês para recuperar o drawdown. Se for meio, 0,5, a gente leva 2 meses para ser recuperado um afundamento. E aqui o número de operações, 1506. Então, na versão 3.5, ainda com a pausa nas aberturas, a gente tem um lucro de 8.709, o drawdown menor, menos 683. Aqui o número de stops foram só 3 e o número de operações com loss maior que 200 foram 8. Então, olha, num período de 6 meses ter 8 operações com loss maior que 200 é bem tranquilo assim de operar. E aqui aquele nosso indicador foi 2.13, quer dizer, depois de passar um drawdown, a gente leva menos de metade do mês para recuperar ele. Operações caiu 1/3, agora são 1.015, vê que várias operações são filtradas, mas vale a pena. A gente perdeu 1/3 das entradas, mas não perdeu 1/3 do lucro, né? E agora comparando a versão 3.5, ele teve um lucro maior até, porque ele fez mais operações, né? O drawdown um pouquinho menor, o drawdown um pouquinho pior, e também um pouco mais de operações com loss maior que 200. Aí o tempo de recuperação do drawdown é um pouco maior. Então, pessoal, vai ser distribuída hoje essa versão do Ranger 3.5
E ela, como os números nos mostram, né, ela está muito melhor, assim, muito mais imune às corridas e notícias. E como apresentou um resultado muito bom, né? Um drawdownzinho bem pequeno, confortável. E quem não conhece o Ranger pode buscar lá na loja, tem o link aqui na descrição do vídeo, pode testar por 7 dias. Tem também o Ranger Free, né? O Ranger Free vai ser atualizado também com esse novo filtro. E aí pode usar. O Ranger Free é para testar a água, né? Ele faz só uma das entradas, faz 3 operaçõezinhas por dia e é bem tranquilo. Tá bom, pessoal? Se gostou, deixa um like aí e se inscreve no canal para receber assim novos vídeos, né? A gente está sempre melhorando, tá todo mundo de olho nas estratégias e dando sugestões e mexe aqui, mexe ali, quem sabe a gente usa tal filtro. Então eu estou sempre testando coisas, sempre testando, tentando melhorar, né? Agora tem a versão do Ranger. Semana passada eu lancei a versão nova do Plugin Game e agora tem várias, tem uma lista enorme de coisas para testar e melhorar as outras estratégias também. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima.